Boa noite. Boa noite. Eu sou Fernando Torres. E eu sou Charles Emanuel. No programa de hoje, iremos abordar um tema que é bastante discutido até os dias atuais. Estamos falando do socialismo ou o socialismo real, onde teve bastante influência pela União Soviética, onde a mesma espalhou sua ideologia para diversos outros países, onde se destaca a China. A foice e o martelo, o símbolo do socialismo real. Um sistema econômico e político que foi implantado na União Soviética e consolidado no governo de Stalin, obtendo esse nome devido a ser o único socialismo que foi posto em prática, com seus objetivos sendo a planificação da economia, a estatização dos meios de produção e implantação de um sistema forçado da redistribuição de renda. Além disso, mantinha como característica a centralização do poder nas mãos de um único partido de orientação socialista e o desenvolvimento de relações econômicas efetivas apenas com outros países socialistas, como Cuba e Coreia do Norte. Porém, para um sistema desse tipo funcionar, se fez necessária a opressão dos cidadãos, repressão aos opositores políticos, um controle da liberdade por meio do governo e o uso de propagandas controladas para a sociedade. Antes mesmo do século XIX, a China já era alvo de grandes colonizadores da época, marcada por batalhas contra o domínio de japoneses e britânicos. No início do século XX, houve um controle econômico por parte do Japão e das potências ocidentais. Os mesmos utilizavam da população chinesa para o crescimento próprio, sem se importar com os nativos, utilizando até mesmo da força para isso, além de tentar impor sua própria cultura aos chineses, devido ao acúmulo da insatisfação dos nativos. Estavam para acontecer uma sequência de revoltas, com o intuito de mudar a situação dos chineses em frente ao domínio estrangeiro. O conflito entre nacionalistas e comunistas se refere à Guerra Civil Chinesa. Os nacionalistas liderados por Cai Cheng e os comunistas liderados por Mao Tse-tung. No início, o Partido Comunista da China se aliou ao Partido Nacional, liderado por Sun Yat-sen, para vencer os senhores da guerra e unificar o país. Porém, após a morte de Sun, o general Chiang Kai-shek começara a perseguir os comunistas. Ao ver essa perseguição iminente, Mao Tse-tung e seus seguidores percorreram 10.000 quilômetros a pé em um ano, indo de Huijin a Yan'an, onde essa ação ficara conhecida como a Longa Marcha, onde, dos 100.000 que começaram, apenas 20.000 chegaram. Apesar de suas diferenças ideológicas, nacionalistas e comunistas deixaram de lado suas disputas internas para unir forças contra a opressão japonesa. Enquanto a guerra dos nacionalistas e comunistas acontecia dentro da China, o Japão decide se aproveitar da mesma e invadi-la, dando início à Segunda Guerra na Ásia, onde os japoneses adotaram uma tática cruel, conhecida como Três Tudo: matar tudo, queimar tudo e destruir tudo, fazendo com que a China guardasse um grande rancor contra o Japão, ocasionando na ideia da aliança entre os nacionalistas e os comunistas. Graças a essa aliança e aos esforços de ambos os lados, a China saiu vitoriosa do conflito. Porém, após o mesmo acabar, esses lados retornaram aos conflitos internos, aonde, usando a tática de guerrilhas, os comunistas conseguiram se sobressair, proclamando assim a República Popular da China em Pequim. Após isso, Chiang Kai-shek retirou-se para a ilha de Formosa, futura Taiwan, e fundou um governo paralelo, conhecido como a China Nacionalista. Mao Zedong, ou conhecido popularmente como Mao Tse-tung, foi fundador e revolucionarista chinês que liderou a República Popular da China até sua morte em 1976. A nova China de Mao foi hostilizada pelos Estados Unidos, que negaram o reconhecimento diplomático e proibiu suas empresas de fazer negócio com os chineses. Do outro lado, a União Soviética de Stalin reconheceu imediatamente a China, além de ter concedido empréstimos para a mesma. Esse novo governo chinês, para atender à expectativa da população, o mesmo implementou uma nova reforma agrária, sendo essa a expropriação dos grandes proprietários e a repartição de terra em pequenos lotes para distribuir aos camponeses, reduzindo também o imposto sobre a colheita de 60% para 17%. Também ofereceu melhores condições de trabalho aos operários, participando na gestão de empresas, seguro-desemprego, entre outras coisas.
No casamento, os jovens agora escolhiam seus parceiros, ao invés dos pais. A mulher também havia conseguido direitos iguais aos homens, além de ter se inspirado no modelo econômico soviético, investindo pesado na indústria, onde teve suas metas atingidas. Encorajado por esse resultado, o governo lançou em 1958 o Grande Salto para Frente para acelerar a industrialização e a coletivização agrícola, focando na formação de comunas rurais e na produção de aço caseiro. Porém, a falta de planejamento levou a domes e problemas, resultando em milhões de mortes e fracassos econômicos. Todos os dias, poeira, sujeira e poluição ficam presas no couro cabeludo, podendo provocar a caspa. O novo Clear Men Limpeza Profunda com carvão ativado age como um imã, eliminando profundamente a sujeira presa no couro cabeludo, para uma limpeza profunda e zero caspa. Novo Clear Men Limpeza Profunda, zero caspa. Ops, acho que perdemos a comunicação com o telejornal e agora passaremos a entrevistar Leonardo. Poderia nos dizer o que aconteceu no Vietnã? Qual foi o caso? Primeiramente, bom dia. O caso do Vietnã se refere principalmente à Guerra do Vietnã, um conflito prolongado que ocorreu entre o ano de 1955 a 1975. Foi uma luta entre o Vietnã do Sul contra o Vietnã do Norte. O Vietnã do Norte é um governo comunista que estava sendo apoiado pela União Soviética e a China. E o Vietnã do Sul estava sendo apoiado pelos Estados Unidos e outras nações ocidentais. O conflito teve raízes na luta pela independência vietnamita do domínio colonial francês, após a retirada dos franceses. A guerra foi marcada por tática de guerrilha, intensos bombardeios e confrontos terrestres. Os Estados Unidos se envolveram significativamente enviando tropas e recursos para apoiar o Vietnã do Sul. No entanto, a posição interna nos EUA e as dificuldades no terreno levaram à retirada gradual das tropas americanas. Leonardo, poderia nos falar agora um pouco sobre o caso de Cuba? Sobre o caso de Cuba, envolve uma ilha caribenha que passou por uma série de mudanças políticas e sociais após a Revolução liderada por Fidel Castro em 1959. O país tornou-se socialista, estabelecendo uma relação com a URSS, que é a União Soviética, durante a Guerra Fria. Aí, nisso, levou a tensão com os Estados Unidos, incluindo o embargo econômico após o colapso da União Soviética. Aí, nisso, Cuba enfrentou muitas dificuldades econômicas, aí manteve seu sistema político, mas manteve seu sistema político. A recente abertura diplomática com os Estados Unidos e reforma econômica têm sido tentativas de melhorar a situação dos cubanos. Acabou.